Espera para começar, que eu nem cheguei. Acho que não precisa. Saudações ao nosso presidente, aos colegas da mesa, aos demais vereadores e a todos que nos acompanham hoje pela TV Câmara e também pelas redes sociais da Casa. Esse é meu primeiro grande expediente e aí para esse espaço eu decidi compartilhar com vocês um pouco do nosso primeiro projeto de lei já protocolado na Casa. É um projeto que tem a ver com educação, mais precisamente com educação inclusiva, e que chegou até mim, colegas, por meio de um grupo de mães que esteve no meu gabinete ainda em janeiro. São mães que têm sofrido muito com o que elas relatam como uma espécie de invisibilidade dos seus filhos nas escolas e na sociedade. Eu estou falando para vocês aqui sobre crianças com altas habilidades e superdotação. E eu sei que, ao ouvir essa expressão, algumas pessoas, sem o devido conhecimento, talvez possam dizer, mas espera aí, vereadora, superdotados? Mas se são crianças super inteligentes, por que elas precisam de ajuda? E essa pergunta, muitas mães, muitos pais já ouviram com certeza e precisaram muitas vezes explicar que os filhos não são gênios. São crianças com necessidades especiais, são crianças diferentes e que precisam muito de acompanhamento. É justamente para acabar com esse mito, para pôr fim a esse preconceito que eles sofrem, que entra a ideia do nosso projeto de instituir uma política municipal de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, no atendimento especializado a estudantes identificados com altas habilidades e superdotação. A gente preparou uma tela para mostrar para vocês que diz: a Política Nacional de Educação Especial de 1994 já inclui e os define da seguinte forma: educandos que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes e capacidade psicomotora. Peço que os senhores atentem ao seguinte dado: hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles representam de 3,5% a 5% da população. Em Caxias do Sul, na rede municipal, olhem para isso. Aliás, a rede municipal, que eu preciso dizer aqui com muita clareza, já tem boas iniciativas na busca por melhores formas de atender essas crianças. O percentual de identificados aqui no município, olhem isso, é de 0,04%. Ou seja, num universo de cerca de 40 mil alunos, quando a OMS estaria estimando de 1.400 a 2.000 pessoas, 17, senhores, são identificados com altas habilidades no município. E aí eu acho que fica bem claro para todos nós que nós não temos um índice tão pequeno em Caxias do Sul. O que nós temos, na verdade, são muitas crianças sublaudadas, diagnosticadas de forma errada e muitas vezes, inclusive, fazendo uso de medicações pesadas e desnecessárias e que todos sabemos que podem trazer consequências gravíssimas para a saúde. E são crianças que muitas vezes nas salas são consideradas... Isso cair na nossa mão, de você são saber, consideradas alunos problema. Porque diante do desinteresse no que é ensinado, até porque já têm o conhecimento, elas acabam perdendo e também tirando a concentração dos colegas. E ainda mais, por sentirem-se inadequadas e não aceitas ao longo da vida, acabam não tendo os talentos aproveitados e mais acabam apresentando problemas psicológicos, depressão e, acreditem, até mesmo suicídio. Não sou eu que digo isso, colegas e comunidade caxiense, são as mães dessas crianças que chegaram a criar um grupo chamado Mães que Lutam. Nós gravamos alguns relatos para compartilhar aqui com vocês, da Tassiana, que é a mãe do Lucas, de 9 anos, da Aline, que é a mãe do Arthur, de 6 anos, e da Cirlei, que é a mãe do Marco Antônio, de 11 anos de idade. Eu convido a todos para acompanharem esse vídeo. Isso cair na nossa mão, de você saber que o teu filho tem um coeficiente de inteligência maior do que o esperado, você sofre muito, sofre junto com a criança sofre principalmente porque psicologicamente ela é diferente das outras crianças da sua idade.
Ao mesmo tempo que ele quer brincar, né, com 5 anos, hoje ele tem 9, ao mesmo tempo ele também se sobressai naturalmente às outras crianças, e ele vê que ele tem diferença das outras crianças e se acha o errado, ele é excluído, ele é considerado anormal. Eu tenho laudos assim que me disseram que ele é esquizofrênico, né? Tenho laudos assim psiquiátricos dizendo que ele precisava tomar Ritalina, né, para ficar quieto em sala de aula. São 5 em cada 100 crianças que nascem assim. E cadê essas outras crianças em Caxias, né? Porque na escola disseram que ele é a primeira criança e agora a gente está conseguindo ser ouvido nessa escola depois que a gente conseguiu um laudo. E quantas crianças tem em Caxias que não tem esses laudos e não estão sendo escutadas? Então, o que ele demonstra em sala de aula? Ele demonstra irritação, ele começa a brincar, ele começa a incomodar, ele começa a dançar. Aí a professora não dá aula, atrapalha realmente toda a turma, porque ele não consegue, aquilo para ele não tem interesse nenhum, eles estão ensinando que ele já domina. Ele adora pesquisa, ele adora coisas que despertem a natureza, que despertem a curiosidade dele. Então, seria bom que a gente pudesse, né, informar essas profissionais que trabalham com crianças e professoras para que pudessem dar mais oportunidade e que ele gostasse de ir para a escola e que aprendesse coisas novas e que elas pudessem estimular todo esse talento que ele tem. Nós ficamos durante muitos anos procurando o que tinha de errado com o Marco Antônio. Qual doença ele teria? O que ele poderia ter de errado, já que ele não era uma criança padrão? Ele não se comportava como as outras crianças. Nós fomos chamados na escolinha várias vezes, a gente passou por várias avaliações, nós fomos questionados sobre várias coisas, entre elas, por exemplo, se tinha brinquedo na nossa casa, porque o Marco Antônio não brincava, ele não gostava de brincar. Ele sempre queria ser o ajudante, ele sempre quis se comportar como adulto. O meu filho nunca foi criança, ele sempre foi adulto. E isso é uma equação muito complicada de se resolver, porque uma mente de adulto num corpo de criança dá um nó no cérebro dos pais, de professores e de quem convive com essas crianças. É muito difícil. Na ordem do que a gente viu aí nos vídeos, o Lucas tem 9 anos, ele adora tudo que se refere à construção, apresenta altas habilidades para construção civil, eletrônica e informática. O Arthur, pequenininho, que começou a ler e escrever muito cedo, conhecia todo o alfabeto aos 3 anos, ele faz contas complexas, diz que quer ser um pesquisador. E o Marco Antônio, aos 11 anos, é só para citar um exemplo para vocês, ele desenvolveu um programa onde ele consegue ligar uma impressora por comando de voz. 11 anos. Como disse uma das mães nesse vídeo, e eu chamo a atenção, quantas famílias estão na mesma situação, mas ainda não têm esse entendimento? Quantos professores estão cheios de vontade, nesse caso, mas não estão ainda se sentindo capacitados, ou se sentem ainda, quem sabe, impotentes por não conhecer profundamente esse tema? Preciso dizer para vocês que desde que nós recebemos a visita desse grupo, nós procuramos ouvir pais, professores, psicólogos, a Secretaria Municipal de Educação, representantes da FADERS, a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, e também a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação, que hoje existe em Porto Alegre. Ouvimos também relatos de quem já vem estudando e trabalhando com essas crianças. Como eu falei para vocês, o município tem sido um exemplo, a rede municipal tem sido exemplo nesse sentido. E nós conversamos com as professoras Valéria e Gislaine, que já deram início a um projeto importante na Escola Municipal Carlim Fabres, lá na sua região, né, vereadora Gladys? Agora a gente vai acompanhar um vídeo da professora Gislaine. Só espera um segundinho para a gente começar. Vereadora, posso? Peço uma declaração de líder da bancada do PSDB, por gentileza.
Nacional. Declaração de líder, a bancada PSDB permanece na palavra a vereadora Marisol Santos. Vou voltar um pouquinho, só para a gente acompanhar a Gislaine desde o começo. Essa é a professora Gislaine, que trabalha, tem um projeto muito bonito no Carlin Fá. Há uma mobilização nacional para a identificação desses estudantes, que é o primeiro passo para uma inclusão adequada. Hoje esses alunos eles têm acesso à escola, mas a permanência deles ainda não é da qualidade que se espera, de forma que eles possam explorar todas essas habilidades que eles têm. A identificação desses estudantes ela pode ser feita pelos professores especialistas das salas de recursos, que são especialistas na educação especial e que precisam que a formação que já vem sendo oferecida pela SMED seja ampliada, seja incentivada a identificação desses alunos. Depois de identificados, esses estudantes precisam, então, de um atendimento na sua área de interesse. Se pudermos fazer esse movimento em Caxias, certamente descobriremos muitos talentos e teremos mais pessoas para colaborar no desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada. A gente agradece a participação tanto das mães quanto da prof. Gislaine, aí, trazendo um pouco à luz, mostrando para a gente um pouco dessa situação. E só para explicar para vocês, ao contrário do que ocorre com estudantes que estão dentro da média, que adquirem as competências ao longo do tempo, as pessoas com altas habilidades e superdotação, elas possuem um dom que é nato, mas que precisa ser desenvolvido em um ambiente que dê condições de aprimorar essas capacidades. Então, colegas vereadores, comunidade, esse é o objetivo da nossa proposta. Buscar a identificação precoce das altas habilidades, incentivar a discussão, as pesquisas e projetos para a garantia do atendimento especializado por meio de parcerias e também estimular a formação e a qualificação continuada de professores e profissionais do AEE, o atendimento educacional especializado que já existe nas escolas e que, como nos disse a prof. Gislaine, já vem trabalhando, pelo menos na nossa rede municipal de ensino, e isso dá um orgulho imenso quando a gente ouve essas mães mesmo dizendo, às vezes o meu filho estava numa escola particular, eu busquei apoio numa escola pública. Então isso nos dá um orgulho imenso em saber que a rede municipal, em muitos momentos, está muito à frente de outras escolas. Então, parabéns também por isso, mas a gente sabe que ainda é pequeno diante de tantas possibilidades. Uma parte, vereadora. Já vamos lá. Que fique claro, gente, crianças com altas habilidades e superdotação, assim como os estudantes com outras necessidades educacionais especiais. Educação especial, estamos falando de crianças, né, de pessoas com deficiência, não só altas habilidades e superdotação, mas também deficiência, também transtornos diversos. Todos eles precisam ser identificados, precisam ser acompanhados ao longo da vida escolar. Então, esse é o projeto que a gente trouxe para apresentar para vocês, é um projeto que vai tramitar aqui nas comissões dessa casa e também deve ser tema de uma frente parlamentar que nós devemos sugerir nos próximos dias para discutir bastante esse assunto com a nossa comunidade. Cabe salientar aqui que um projeto semelhante foi aprovado no fim do ano passado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu conto muito com o apoio dos colegas para que a gente possa, como eu disse aqui, trazer esse assunto à tona, aprender mais sobre ele e aí, assim, dessa forma, poder ajudar essas famílias que estão se sentindo hoje sozinhas em alguns momentos, isoladas em alguns momentos e que precisam muito desse suporte, desse cuidado e dessa atenção. Muito obrigada a todos pela atenção. Vereador Cadore, seu à parte. Inicialmente, parabenizar a vereadora pelo assunto, importantíssimo, porque é compreensível. Quando uma criança tem dificuldade no meio escolar, ela cria problema no conjunto. E quando a criança tem muita facilidade, da mesma forma. Então, isso sente a família, sente os professores e sente todo o conjunto de alunos. E não deixa de ser uma discriminação. E o número de 1.400 a 2.000 crianças no universo de 40 mil estudantes é um número expressivo. E cabe essa preocupação. É muito importante essa preocupação. Então, eu sei que no ambiente escolar de Caxias do Sul, quero aqui aproveitar e parabenizar, existem pessoas preocupadas e cientes desses problemas, mas fica um apelo e fica um reforço pela tua colocação
de que merece mais atenção esse assunto. Parabenizo e obrigado pela parte. Uma parte, vereadora, se possível. Claro que sim. Vereador Fantinel, seu à parte. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a nobre colega nos causa muito orgulho de apresentar uma situação que a gente tem que começar a aprender que na nossa sociedade, a sociedade é como uma moeda, ela tem dois lados. A gente é acostumado a debater nessa casa só o lado negativo. Sempre o lado que precisa, o lado que está precisando, o lado negativo. Eu defenderia até, não a inclusão, mas eu defenderia uma escola especializada para essas crianças, porque daí saem os Mozers, daí é que vão sair os Einstein. Por que o nosso país está sempre atrás dos outros? Porque os outros investem nessas crianças. Por isso que os maiores laboratórios, as maiores descobertas científicas acontecem nos países de primeiro mundo, porque eles não incluem essas crianças, eles criam escolas especializadas para desenvolver o intelecto dessas crianças, que serão os gênios, que levarão em frente a humanidade no futuro. Eu admiro a apresentação que a senhora fez, uma extrema necessidade que nós temos, e o Brasil precisa crescer, e ele vai crescer com a ajuda dessas crianças, é o futuro. Então, eu defenderia até não a inclusão, mas uma escola especializada para esses gênios, para que amanhã ou depois eles tragam para nós aquilo que a humanidade tanto precisa. Parabéns, vereador. Muito obrigada pelas palavras. Me senti lisonjeada pela questão do orgulho. Temos visões diferentes apenas nessa questão da educação. Eu acho realmente que ela tem que ser inclusiva. Eu acho que a gente precisa colocar essas crianças, como todos, respeitar todos dentro de sala de aula, porque muitas vezes, vereador, são pessoas que têm, como a gente falou aqui, né, altas habilidades em uma área, mas às vezes a questão do comportamento para eles é muito difícil. Então também precisam ser crianças que sejam sociáveis, que estejam entre amigos, que consigam ensinar aos outros também, né? Então eu acredito muito na educação inclusiva, é só nesse ponto que a gente discorda, mas eu lhe agradeço por ter feito também menção a isso, e acho que é nosso dever aqui prestar atenção em todos, né? A educação é um direito de todos e é um direito em que ela seja individualizada, vereadora, em que cada um seja tratado dentro das suas diferenças também, né? Sempre. Vereadora Gladys, sua parte. A vereadora Marisol também quero lhe parabenizar, né? E dizer da importância que é o vereador ser o elo entre a comunidade e o poder público e o legislativo. Diante da necessidade das pessoas é que se fazem leis interessantes como a sua, né? Que vem a melhorar, talvez, ou certamente, uma minoria, porque nós todos somos diferentes cientificamente uns dos outros. E é difícil a gente conviver sendo a maioria, imagina a minoria, né? Bem falou o Fantinel, aonde o vereador, né? E enquanto falava o Fantinel, eu fiquei lembrando, Einstein, também, se nós pesquisarmos a vida dele, ele tinha dificuldades na escola, ele tinha notas 0, porque aquilo não interessava a ele, aquilo não o estimulava. Por isso ele ia mal na escola, porque talvez, se ele estivesse hoje aqui e com um incentivo, seria muito mais gênio do que já foi, né? Quem sabe nós teremos esses gênios, essas pessoas que farão o futuro, que farão um futuro melhor, né? Então, tudo que é minoria sofre muito mais, e muitas vezes a discriminação, né? Então, nessa quaresma, que assunto interessante e que nos traz a alegria de ouvir um projeto como esse. Parabéns mais uma vez, vereadora. Obrigada, vereadora, é isso, né? Não podemos deixar com que eles se sintam inadequados, não podemos perder essas habilidades, esses talentos que estão à disposição de uma sociedade melhor, né? Peço 1000 perdões ao meu colega da mesa. Eu olhei só para frente, não vi que havia solicitado uma parte. Vereador Fiuza. Obrigado, vereadora. Que isso. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência por esta matéria, este tema, que fala muito da educação das nossas crianças, principalmente no que diz respeito à inclusão a estes que realmente precisam de uma atenção. E nós sabemos do quanto é de extrema importância também a ampliação dos serviços,
E te parabenizo por esta proposição e tenho certeza que no momento oportuno estaremos discutindo juntos para poder colaborar com a Vossa Excelência por esse projeto. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. 10 segundos. Só parabenizar a professora Marisol, nossa colega, pela sua proposta, pelo projeto de lei. Importante destacar que a política de educação especial ela já tem bastante tempo no Brasil e ela estabelece, né, que crianças e estudantes com deficiência, com transtornos global de desenvolvimento e com altas habilidades superdotadas estão incluídos, né? E podem ter um atendimento educacional especializado. A ciência estabelece, ou seja, um diagnóstico estabelece quem tem essas características, né? E quem vai ser atendido e regulamentado a partir de então pela sua política. Então é importante destacar e dizer que a gente quer uma escola inclusiva para todos, onde todos possam ter a sua potência valorizada e as suas características, a sua diversidade respeitada. Parabéns, vereadora. Eu agradeço, vereador Lucas. Só para encerrar, a gente até mostrou isso numa tela, né? Já é Política Nacional de Educação, já inclui como educação especial, mas a gente realmente precisa ajudar para que isso realmente saia do papel, né? Para que essas mães, para que esses pais, para que essas crianças não sofram. Quando a gente fala aqui, a gente ouviu no gabinete e nós abraçamos totalmente a causa porque eles estão sofrendo e não podem sofrer por uma situação dessas, né? Eu agradeço a todos. Obrigada também, presidente.